Caros amigos, vocês sabem que eu fiquei fora praticamente 10 dias e muitos se questionaram por que eu teria ido para o Butão. E a ideia desse pequeno videocast é eu contar para vocês o que está acontecendo. Eu faço parte de um laboratório chamado Global Wellbeing Lab, que é organizado pelo MIT, que através do professor Otto Scharmer, que foi, junto com Peter Senge, os autores do livro Teoria U. O Otto Scharmer, ele vem trabalhando numa perspectiva de que o último livro dele, do ego para o eco, vem mostrando que uma das grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo são mudanças que têm como objetivo o desenvolvimento sustentável e o combate e a visão individualista do sucesso individual, do consumismo, de valores que enaltecem o indivíduo, mas destroem o conjunto, né? Seja o meio ambiente, seja as condições da cidade e tal. E esse livro dele, esse último livro dele, é justamente um livro que procura mostrar essas iniciativas globais que estão surgindo na área do desenvolvimento sustentável, e o laboratório foi formado com membros de mais de 12 países, 3 pessoas de cada país, sendo um do setor público, do setor privado, outro da sociedade civil. E no caso eu fui convidado na condição de setor público, e nós temos o Pedro Paulo Diniz, da Fazenda da Toca, e o Daniel Iso, do Vox Fund, Vox Capital, que é uma organização. A Fazenda da Toca é talvez um dos projetos mais avançados que a gente tem de produção de alimentos orgânicos e sustentáveis, e no caso da Vox, é um dos fundos que trabalha com projetos de grande impacto de inovação na sociedade. Bom, nós 3, então, fomos convidados pelo MIT para esse projeto do Global Lab, e fomos ao Butão para ver como é que funciona o conceito de desenvolvimento nacional da felicidade. Isso é, o Butão, como muitos de vocês já ouviram falar, é um país que não mede o seu desenvolvimento pelo produto interno bruto, e sim eles desenvolveram um índice que é chamado o Índice Nacional de Felicidade. Qual a grande diferença? O PIB, ele mede o desenvolvimento por questões materiais. A métrica é toda de movimentação da economia. Então, nós temos mais hospitais, então aumenta o PIB. Nós temos mais acidentes de automóvel, aumenta o PIB. E o PIB não discerne aquilo que é bom ou ruim. Ele, ao fazer o somatório das atividades econômicas, ele desconsidera a qualidade dessa atividade econômica. Bom, o FIB, que é o índice de felicidade do Butão, ele mede a qualidade de vida das pessoas. Então, a atividade econômica, ela tem como parâmetro a qualidade de vida das pessoas. E o Butão acabou se tornando uma espécie de benchmark para essa visão de desenvolvimento que tem como objetivo o que em inglês se chama de well-being, quer dizer, um desenvolvimento do bem-estar integral, que vai além do desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento sustentável como uma sustentação de uma visão de desenvolvimento que serve à qualidade de vida. E eu tenho que confessar para vocês que a experiência foi excepcional. Ela foi excepcional por todas as condições do Butão, que é um país que é um enclave no Himalaia, entre China e Índia e Nepal, e é um país lindo, absolutamente maravilhoso, a quase 3.000 metros de altura, e cujas pessoas são realmente felizes. São 700 mil habitantes, e pela comunidade de Paro, onde nós ficamos, e Thimphu,
que é a capital, nós pudemos perceber um alto grau de satisfação, de alegria, de tranquilidade das pessoas. Há quem diga que isso se deve à cultura budista do país. Sem dúvida nenhuma, a cultura budista influencia. Mas mais do que isso, a visão de desenvolvimento e de harmonia na sociedade tem sido a grande preocupação dos políticos. É uma monarquia parlamentarista e a ideia do FIB nasceu de uma questão que o rei, pai do atual rei, fez há 30 anos atrás. E a questão foi, o que nós queremos para o nosso país? Nós queremos prosperidade material ou nós queremos felicidade? E ele pessoalmente foi dos rincões, né, do Butão, perguntar para as pessoas e conviver com as pessoas para saberem quais eram os grandes anseios dos butaneses em relação às suas vidas, o que os faziam felizes. A partir disso, eles sistematizaram essas informações e criaram um índice que passou a subordinar a economia à satisfação desses quesitos que levariam a população à felicidade. Bom, o resultado disso é um país com alto grau de integração entre atividade econômica e meio ambiente. Não existe pobreza da forma que nós conhecemos, não é um país pungente, mas é um país onde todo mundo tem suas necessidades básicas resolvidas, as pessoas todas têm trabalho, não tem violência, é impressionante a paz reinante no país, não tem sensação de segurança, tudo é aberto. Eu não vi um único policial, nem ninguém do exército, né? Embora haja um exército no Butão, mas é um exército para manutenção da ordem e parece que todos se aposentaram porque não vi nenhum militar na nossa estadia lá. Então é um país que, embora pequeno e não dê para projetar a experiência do Butão para muitos outros países, ao estabelecer como meta nacional uma política de desenvolvimento que tem a satisfação e o bem-estar das pessoas como a meta, acabou criando um modelo de desenvolvimento sem consumismo, sem indústrias, sem atividades econômicas agressivas, né? E aí você deve estar se perguntando, bom, mas não tem indústria, então como é que é, né? E tal. Bom, aí começam a vir os problemas. Não é um país perfeito, né? O país, por não ter indústria, tem que importar da Índia, principalmente, os bens de capital. Tem uma série de coisas que são importadas em função do grande afluxo de turistas que agora Butão está tendo. Butão passou a ter que importar, inclusive, alimento. Isso é um problema, porque eles têm um alto desenvolvimento da agricultura familiar, mas a agricultura familiar não cria excedente para um fluxo muito maior da população. Tem um problema de fornecimento de carne no país, porque pela Constituição não é possível ter frigoríficos, agora estão tendo que rever isso. Então, tem uma série de problemas, né? Agora, é um país que baniu a questão da injustiça social, você praticamente não vê a questão da miséria, vive hoje, não é que tem uma renda per capita pequena, são 64 mil dólares per capita, e vive principalmente da mineração, da produção de energia hidrelétrica para a Índia e do da agroatividade, do agronegócio e muita atividade de pequena escala. Por exemplo, a indústria têxtil é bastante ativa, mas muito artesanal no país. A indústria de construção civil, ela é modesta, mas ela é bastante ativa. E assim por diante. Então, a grande experiência que eu acho que eu trago do Butão é que os líderes butaneses, os líderes políticos, nós tivemos com o primeiro-ministro, nós tivemos com dirigentes, reitores de universidade, a grande questão é que há uma grande consciência da responsabilidade em relação a sua posição pública. As pessoas têm uma relação verdadeiramente amorosa com a sua população
elas têm um compromisso visceral, né, com esse conceito de bem-estar e acreditam que a democracia parlamentarista, que é bem recente, tem 2 anos, vai modernizar os processos políticos da sociedade, embora tenham uma profunda paixão pelo rei, que abdicou a favor do filho exatamente para garantir a monarquia parlamentarista e com isso os dirigentes têm conseguido orientar uma forma de desenvolvimento, um envolvimento da população com as decisões que é realmente um grande exemplo para a forma com que a gente faz política aqui no Ocidente.